É provável que tu já tenha ouvido falar do Anthony Robbins se tu tá aqui no meu canal, mas tu já leu a obra dele, Desperte o Seu Gigante Interior? Ele é um livro de PNL, é um livro de coach, é um livro de autoajuda, é um livro de psicologia, do que trata? O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou fazer uma breve análise desse livro. Tony Robbins é um coach conhecido mundialmente e é autor de livros sobre desenvolvimento pessoal, sucesso e realização. E esse é o segundo livro dele, que foi escrito em 1992. E tem uma mensagem central que é bastante simples. Ele quer transmitir para o leitor que assuma o controle da sua vida. Esse é o eixo do livro. A primeira parte do livro é dedicada a fomentar um desconforto com o conforto. Então o autor ele provoca que as pessoas entrem em ação, saiam da sua zona de conforto. O que o Tony diz? Que as pessoas, em geral, elas sabem o que precisam fazer, elas sabem o que precisa ser feito, mas elas acabam não fazendo, elas ficam imobilizadas. E ele também fala um pouco dos nossos motivadores, de dois motivadores principais, que é a dor e o prazer. E aí, enquanto algumas pessoas buscam prazer, outras evitam a dor. E desse modo, a ação, o agir, orienta as nossas decisões sem que a gente nem se dê conta disso que está acontecendo. E uma vez identificado o jeito como a gente age nas situações, ele propõe que a gente utilize o velho condicionamento associativo, as âncoras da PNL, para acelerar os processos de mudança desejados. Então, qual é a proposta dele? É associar prazer nos hábitos que a gente quer ampliar ou iniciar e dor nos hábitos que a gente quer diminuir ou quer eliminar. E um dos exemplos que ele cita no livro é o Donald Trump. Mais do que a busca pelo prazer de ter os iates, os imóveis, a riqueza, é a aversão à dor de ser o segundo lugar em qualquer coisa que motiva o Donald Trump. E isso é muito poderoso. E o Tony Robbins faz uma abordagem às nossas crenças também. Ele sugere uma maneira de modificar. Eu já falei aqui no canal de crenças de forma bem aprofundada no outro vídeo, mas de qualquer forma, crenças são interpretações que a gente faz da realidade. Como o nosso cérebro não é capaz de distinguir entre o que é real e o que é imaginário, e por isso que a gente tem reações físicas quando, por exemplo, a gente pensa em algo que nos dá medo ou que nos dá felicidade, o que o Tony sugere? Que a gente pode alterar as nossas crenças com a mesma associação de dor e de prazer. De fato, ele aposta nesse princípio de uma forma muito intensa. O livro é praticamente dedicado a condicionamento neuroassociativo. E ele usa isso de várias maneiras ao longo do livro. E, em especial aqui, ele gasta bastante tempo informando como fazer esse condicionamento. E o método proposto é uma estrutura de desejo bem detalhada, com a inclusão cirúrgica de pontos de dor intenso na situação presente e de prazer intenso lá no estabelecimento do desejo. E aí ele cria uma espécie de alavanca bem comprida para fazer a mudança, que fica mais poderosa. Outro ponto que o Tony aborda com uma ênfase considerável é sobre os estados emocionais, como geradores dos nossos comportamentos, e como mudar os estados emocionais associados aos comportamentos que a gente não deseja. E o condicionamento neuroassociativo volta para o palco. Como é que a gente faz isso criando âncoras para isso se estabelecer? Ele também aborda o uso das palavras e o impacto que ela tem nas nossas vidas, tanto para nos auxiliar como para nos limitar. E sugere que a gente tenha cuidado com o nosso vocabulário, a fim de transmitir para o nosso inconsciente e para as outras pessoas uma mensagem mais congruente com o que a gente quer. E essas palavras, aliadas às metáforas, se tornam poderosas. As metáforas são histórias e expressões, mas que têm valor simbólico. E o valor simbólico ele é superior ao valor da gramatical. Por exemplo, quando a gente diz pisando em ovos, isso não é literal, tu não está de fato pisando em ovos, é metafórico, mas carrega em si uma série de significados e emoções que estão ali, envelopadas no pisando em ovos. Tem uma série de outros assuntos que ele aborda na obra também, mais para o final, que inclui valores, que inclui identidades, que eu vou acabar aqui não entrando em detalhes por questão do tempo, para não prolongar. Esse livro ele é catalogado como psicologia,
Só que normalmente a gente encontra ele na seção de autoajuda das livrarias. O conteúdo é, evidentemente, recheado de PNL, mas não no sentido de ensinar, e sim numa tentativa de orientar uma autoaplicação de alguns conceitos para o leitor. Eu, particularmente, acho bastante temerário um processo desse, sem a supervisão de um praticante experiente. Lembrando que o substrato da PNL é o feedback. E é um troço que um livro não é capaz de fornecer. Então eu não vou dizer que é impossível, mas tem um nível de dificuldade bem grande. Mas eu tenho que reconhecer que as explicações dele são bem detalhadas, os exemplos e o desenvolvimento dos assuntos são muito bem feitos e pode, de fato, né, é possível produzir algum efeito no leitor. Se for alguém com alguma formação em PNL, a tarefa fica mais fácil, porque a pessoa sabe o que está por trás daquilo ali e talvez tenha flexibilidade para achar outros jeitos de produzir o efeito. Para quem é praticante de PNL, para quem tem formação, ele é uma fonte de referência, ele mostra uma abordagem diferente de vários princípios e pode dar ideia de como melhorar o nosso trabalho com os clientes ou com a gente mesmo. Me conta se tu pretende ler ou se tu já leu esse livro e o que tu achou dele. Coloca aqui nos comentários para mim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.